Fala galera, mais um Resenha Esporte Go, né Aninha? Isso, hoje com uma convidada muito especial. Eu não tenho nem roupa para essa ocasião. Ela, Ana Flávia, que hoje eu já posso dizer que ela já é espelho, já é modelo da comunicação esportiva. Principalmente as meninas, viu, Ana? Você tá puxando uma fila aí muito bacana e que essa fila tende a crescer cada vez mais, né? Isso. Mas antes a gente começar esse bate-papo, roda a vinheta, meu diretor. Resenha Esporte Go, com Ercília Bezerra e Wellington Faustino. Ana Flávia Nóbrega. Muito boa noite. Jornalista, ela é mestre na área... Sua pesquisa foi também na área do futebol, né? Isso. Eu pesquiso comunicação regional, que é quando a gente volta as atenções, sai daquele nacionalismo e centra as atenções nos estados, nas questões da região, das comunidades, mas observando essas relações dentro do contexto do futebol nordestino. Ela é muito inteligente. Mas, primeiro, antes de começar tudo isso, a gente teve mais recebido, viu, Aninha? A gente teve mais recebido. A gente tá muito famosinho. A gente teve o recebido da outra vez, foi do Spartax, né? Ele faz o suspense dele. Deu a camisa, e dessa vez a gente tem mais um recebido. Eu vou fazer meu suspense. Queimadense. Olha que camisa bonita da Belíssima. Queimadense, né? Gostaria de uma dessa também. Fica a dica, Queimadense. Manda uma camisa pra ela. Agradecer a Humberto aí que presenteou a gente com essa camisa pro Resenha Esporte Go. Nossa coleção tá aumentando, viu? Vamos ter que achar um espaço aqui para botar todas as nossas camisas. Bacana de verdade. Ana, a gente sempre começa o nosso bate-papo deixando que o nosso entrevistado se apresente. Como você gostaria de ser vista, como você gosta de ser vista, quem é Ana Flávia? O que é Ana Flávia? O que é que a Ana Flávia gosta? Antes de mais nada, Ana Flávia é filha de seu Edésio, que é ex-vigilante e hoje em dia vendedor de queijo, e filha de Ana Lúcia, que é Serviços Gerais lá no Hospital da Criança em Campina Grande, que foi empregada doméstica para poder pagar a minha escola, a escola onde minha irmã estudava, que ele era bolsista, e ela queria também me dar essa educação de qualidade. Então ela recebia mais sendo empregada doméstica do que na condição que ela estava antes, e fez esse sacrifício em nome da minha educação. Então, antes de mais nada, eu sou filha orgulhosíssima deles dois. Sou irmã ainda mais orgulhosa de a Caçu, eu sou a do meio, na realidade. A irmã de Rafael Nóbrega, que é um ícone na pesquisa de história das doenças aqui na Paraíba e no Nordeste. Ele já está no doutorado, daqui a pouco. Ave Maria, uma família de gente inteligente. Não é? E a minha irmã mais nova, Gabriele, que antes queria ser bióloga marinha, porque me fez essa vergonha lá na UEPB, para minha turma de jornalismo. Meu professor perguntou: você quer ser jornalista que nem sua irmã? Ela disse: não, eu quero ser bióloga marinha porque o meu sonho é ser mordida por um tubarão. Meu Deus do céu, Gabi. Mas okay. hoje em dia ela ainda gosta muito de animais marinhos, mas graças e louvores desapegou desse sonho. Isso me lembrou aquele meme, pô. O irmão que deu certo, o irmão que não sei o quê. Mas se Deus quiser, ela vai dar certo. Ela vai. Menos, não quero ela envolvida com biologia marinha. É isso aí. Mas sou irmã orgulhosíssima deles. Sou jornalista formada pela Universidade Estadual da Paraíba, mestre pela Universidade Federal da Paraíba e projeto aí, quem sabe, um doutoramento nos próximos anos, se a educação do Brasil der uma melhorada. A gente passa por um sucateamento muito significativo na educação. E sou jornalista atuante aqui na Paraíba. Comecei como estagiária lá do Globo Esporte, em Campina Grande, e aí tive a experiência também como editora do programa da TV. Na época, antes não era estadualizado, né? Tinha o Globo Esporte de Campina Grande e região do Sertão, e o Globo Esporte daqui de João Pessoa e a região metropolitana. Então, eu era editora do Globo Esporte lá de Campina Grande. Foi uma experiência maravilhosa. Foi com o Mário? Foi com o Mário também. E tinha Marcos na apresentação, à época. Depois eu fui produtora do JPB primeira edição, e aí foi quando eu decidi largar tudo que tinha em Campina Grande para poder seguir o sonho do mestrado, porque apesar de estar jornalista e repórter e amar muito o que eu faço, o sonho da minha vida na realidade é ser professora. Eu quero voltar para a universidade para poder dar aula, para poder
levar esse sonho da comunicação para mais gente. Então, esse era o meu sonho, então vim em busca, passei nas seleções que fiz aqui de mestrado e vim morar. E aí comecei a trabalhar na União, trabalho até hoje. Lá eu sou repórter de geral, por isso estou chiquérrima aqui, porque volta e meia a gente tem eu preciso sair para algum lugar, uma academia paraibana de letras, imagina, eu chegar lá toda acabada, não dá. Sou também repórter do Voz da Torcida, um portal de mídia independente de esportes. Faço vezes de comentarista lá na Rádio Tabajara e sou repórter há 2 anos da Paraíba, representando nossos times e nosso estado na transmissão oficial da Copa do Nordeste. É agora que soltou a música da Copa do Nordeste. Dali. Então essa sou eu. E mãe de pets. Mãe de pets. Inclusive vi hoje Dona Marília desmoralizando a mãe ao vivo no Instagram. Eu sou desmoralizada todos os dias. Eu sou mãe de 3 pets. Loki, que fica lá em Campina Grande, que é o meu cachorrinho. E 2 calopsitas, Dona Marisa, que é macho, e Januário, que é fêmea. E todos os dias um estresse, porque não posso ser mãe de pets e mãe de plantas simultaneamente. Eu preciso escolher ou mãe de pets de Dona Marisa e Januário, ou mãe de plantas, porque os 2 não dá. Eles destroem tudo que veio pela frente. E todo dia é um mood diferente, viu? Todos os dias. Com Januário e Dona Marisa. Mas graças a Deus estamos alguns meses sem ovos, porque o estresse maior é quando Januário vai botar ovo. Porque eles são irmãos, inclusive, de mesmo pai, mesma mãe, calopsitas, não humanos. Mas ainda assim, eles não namoram, mesmo sendo macho e sendo uma fêmea. Acho que por essa ideia de ser irmãos e por Januário ter chegado durante a pandemia, Dona Marisa já tinha 2 aninhos, e aí Dona Marisa ajudou a cuidar de Januário, então acho que tem esse paternalismo, né, essa coisa, e aí eles não namoram, eles não cruzam, então todo ovo, já foram mais de 20 ovos que a minha galinhazinha colocou, mas nenhum deles galado, só que para que elas entendam que não vai vir nenhuma calopsita ali, dura meses, dura 1 mês e agita um estresse, porque elas não tem um ninho, uma casinha, elas fecham um quarto para elas. E aí nesse quarto a gente não pode passar, não pode entrar, que é briga o tempo todo. E é uma rotina maravilhosa com mãe de pet. E da onde foi que surgiu essa tua paixão assim pelo esporte? Eu acho que eu sou muito privilegiada pela minha condição de ser filha de seu Edésio e de Dona Ana Lúcia, porque diferente de muitas outras meninas, milhares de outras meninas, eu fui introduzida no esporte logo na minha primeira infância. Eu tinha meu irmão, eu era a única menina da rua, então todos os esportes, todas as brincadeiras eu estava brincando com os meninos, já que não tinha nenhuma outra menina. E depois eu me mudei, aí teve outras meninas, mas só brincava com os meninos. E também meus pais levavam a mim e a meu irmão sempre, todo fim de semana. Eu sou de Campina Grande, né? É a minha maior bandeira. Nosso produtor também, Vitor José. Torcedor do Campinense, viu? Corretíssimo. Só não tá tão feliz. Mas, corretíssimo. Levanta a bandeira da minha cidade. E lá em Campina Grande, quando eu nasci, meu pai nem abriu o olho direito. Ele já anunciava para mundos e fundos que tinha nascido uma nova raposeira, e ele sempre muito ativo no futebol, ele levava sempre a gente para o Amigão. Então essa vivência de estar na arquibancada desde os meus 5 anos de idade me formou muito enquanto profissional, a profissional que eu sonhei e sei que venho me tornando, enquanto pesquisadora, porque eu pesquiso essas relações de torcer no futebol nordestino também, e também como torcedora, como pessoa. Eu sempre falo que as relações de arquibancada, às vezes, você que não é formado na arquibancada, é um comentarista, e você critica tudo que acontece lá na arquibancada. Mas aquela vivência na arquibancada, ela é muito modificadora. Ela muda muito a sua vida e a forma como você enxerga as coisas da vida. Então, eu sou muito grata por ter tido essa formação e acho que essa paixão pelo esporte, que inclusive às vezes eu tô chorando, sofrendo em casa, mando mensagem para papai: pai, pelo amor de Deus, por que me fizeste gostar de esporte? Porque parte da responsabilidade é dele que me levava, né? E às vezes estou muito estressada com os times do Nordeste. Na Série A, Fortaleza na zona de rebaixamento, tava numa agonia. E eu, pai, pelo amor de Deus, pai, por que me fizeste desse jeito? Mas acho que é por conta dessa minha relação familiar. E você entrevistou Fortaleza recentemente, não foi pela Copa do Nordeste? Foi. Você fez o jogo, não foi? Cobri Botafogo e Fortaleza. Quando a gente teve aqui na Copa do Nordeste, ainda na primeira fase. Falando em arquibancada, em seu Edésio, eu não lembro se eu te ouvi num podcast ou se eu li algo sobre isso, de uma das experiências que, pra mim, aquilo me marcou muito, que tu tivesse lá acho que foi no Amigão. Foi no Amigão.
que eu acho que tu disse que via todo mundo, todos os homens tirando a camisa na hora de comemorar um gol. E tu também, ficava... Do ídolo, né? Foi também durante essa minha primeira infância, aos 5 anos, né? E aí foi quando eu tive a primeira noção de que ser mulher no futebol era algo diferente do que você ser homem. A gente falava aqui, antes de começar a gravar, do meu primeiro ídolo no futebol, que foi Rodrigo Tabata. Lá no auge de 2003, o Campinense estava na Série C, estava uma efervescência na cidade, e a torcida indo pra festa, fazendo festa todo jogo. E aí era ele goleador, né? Toda vez que ele marcava um gol, ele ia pra perto da torcida, tirava a camisa e rodava a camisa. E a torcida tinha uma música para esse momento. Só que eu e as outras mulheres, a gente não participava. Mas você vai cantar a música? Eu não lembro, minha memória é péssima. Era alguma coisa como o clichê de tirar a camisa, né? Tirar a camisa, alguma coisa assim. E aí, todos os meninos, meu pai, meu irmão, todo mundo tirava a camisa. E eu e minha mãe, a gente não tirava. Porque mesmo que eu não tivesse 5 anos, né? Eu não tinha desenvolvimento de seio, de nada. Só que eu não podia. Disse que a memória é ruim. Mas é porque algumas coisas foram marcantes, né? E aí eu não podia tirar a camisa. Eu me sentia, naquele momento, que eu não estava fazendo parte daquela torcida. Que tava então foi a primeira mundo... exclusão. Foi a primeira vez que eu senti. Ainda aos 5 anos eu não sabia dar nome às coisas, né? Mas aos poucos, quando fui me formando, eu entendi que era uma forma de diferenciação, de segregar, né? O que a mulher pode fazer, o que o homem pode fazer no futebol, principalmente, nesses espaços. E aí eu lembro como hoje, meus pais viam que eu ficava muito triste, e aí teve um fim de semana que eles compraram pra mim um topzinho, que hoje a gente chama de cropped, né, do Scooby-Doo. Eu gostava muito de Scooby-Doo também. Ele era azul escuro com as tirinhas verdes, e aí nesse fim de semana eu fui pra o Amigão com o top do Scooby-Doo por baixo e a camisa por cima, e aí Rodrigo Tabata fez gol. E aí, nesse dia, eu pude tirar a camisa. E aí, pela primeira vez, naquele momento de efervescência, eu sentia que eu estava fazendo parte. Que eu, finalmente, eu era mais uma daquelas. Eu estava fazendo parte da massa e não estava mais sendo excluída. E aí, depois de alguns anos, quando eu passei a entender essa segregação que a gente tem, essa hostilidade que o futebol representa para nós mulheres, eu via que desde criança, desde pequena, eu já sentia na pele o que era isso. Eu e tantas outras meninas. Então, para mim, esse é um marco muito significativo na minha vida. Inclusive, como eu já havia falado, né, de formação de quem eu sou hoje, também a partir dessas vivências da primeira infância. Mamãe vai comprar um top pra você também, certo? Se você quiser tirar a camisa, você vai tirar a camisa. No jogo Muito do Tigrão. Ela é Botafogo. E como foi que tu decidiu unir, assim, a essa paixão que tu tem pelo esporte, trazer isso pro meio do trabalho? Que fazer essa parte, né, de trabalho, futebol, realmente aquele trabalho com que você gosta, que você nunca mais vai ter que trabalhar, é isso mesmo? Mentira, ou é domingo a domingo? Conta aí. É mentira, você tem que trabalhar mesmo. Você só trabalha um pouquinho mais feliz, mas você tem que não tem essa não, você tem que trabalhar de todo jeito. Mas essa minha relação de querer trabalhar com esporte foi, acho que chegou um momento na minha vida que estava tão indissociável que eu não pensava em trabalhar com outra coisa. Eu tinha notas muito boas em física. Meu professor queria que eu fizesse física, inclusive. Ele queria que eu fosse física ou então que eu fosse engenheira. Fazia parte de um grupo de estudo de física. E eu tirava 10 nas provas de física. Hoje, isso pra mim é inimaginável. De humanas raiz. E eu olho pra mim, meu Deus, é sério que eu tirava 10 em física? Mas aconteceu isso. E mesmo quando eu tinha esse incentivo da minha escola, do meu professor, para que eu buscasse engenharia, eu não queria saber. Eu queria fazer jornalismo, porque eu queria trabalhar com jornalismo. Queria trabalhar com futebol. E acho que esse sentimento cresceu mais em mim depois de um acontecimento traumático. Porque lá em Campina Grande tem a rivalidade de Campinense 13. E aí meu pai sempre tinha o cuidado, éramos muito pequenos, né? Eu e meu irmão, eu tinha 5, meu irmão 6. A gente tem 1 ano de diferença. Então, ele tinha muito cuidado selecionando os jogos que a gente iria. Clássico dos Maiorais, a gente nunca ia. E aí, o desejo de pai? E eu sempre quis, né? Porque criança sempre gosta do perigo. Mas eu sempre queria ir, mas meu pai nunca levava a gente. E aí teve um ano, eu não vou lembrar agora especificamente qual foi o ano, mas que ele foi sozinho, sem minha mãe. Foi eu, ele e meu irmão pro Amigão em um Clássico dos Maiorais. E aí, nesse jogo, teve confusão generalizada na torcida. E eu lembro só da cena do meu pai no alambrado, lá do Amigão, de costas, protegendo a mim e a meu irmão.
E aí depois desse dia a gente passou alguns anos sem voltar ao Amigão. E aí foi durante esse período que a gente passou a consumir o futebol na televisão. E aí foi quando eu via, nossa, dá pra trabalhar com isso, sem ser jogadora. E aí cresceu o desejo como comentarista, como repórter, como narradora, que à época não tinha mulheres narrando, mas eu pensava que chegaria um momento que poderia ter. Então fui despertando essa paixão assistindo através da televisão. Depois retornei ao Amigão como torcedora, antes de entrar na universidade, e aí eu tive certeza. Ia pro estádio e aí eu via os repórteres lá na pista, né? A gente chama de pista, lá no gramado, entrevistando jogadores. E eu, poxa, é isso aí que eu quero pra minha vida. E aí acabou que foi isso. No vestibular ainda passei pra Direito. Minha mãe queria que eu fosse advogada, depois que tava com a nota pra passar. Só que meu pai disse assim, não, você vai fazer o que você quer, o que você acha que vai ser feliz fazendo. E aí foi jornalismo. E na escola tu já chegou a se aventurar no futebol e tal, alguma coisa assim do tipo? Eu jogava futebol. Eu jogava futebol, como eu disse, tinha só meninos na rua, né? Então eu jogava com os meninos. E a brincadeira, acho que dá quase 99% da população brasileira é jogar futebol, né? Como eu era a única menina, eu era sempre colocada no gol. E às vezes sentia o gosto de sangue, né? A bolada no gol. Vinha o gosto de sangue automaticamente. Mas aí desenvolvi essa vontade de gostar de jogar também por conta que estava jogando com eles. E aí fui crescendo. Na escola, infelizmente, não tinha tanto incentivo de jogar futsal ou futebol de campo, porque as meninas tinham a ideia que era para jogar handebol, que era para jogar vôlei, essas coisas. O povo era o UOL também na minha época. É o UOL, mulher, pelo amor de Deus. Mas depois, eu nunca parei de jogar, assim, quando tinha alguma pelada com os meninos, eu participava. E quando eu cheguei aqui em João Pessoa, para minha grata surpresa, tinha uma pelada só de mulheres. E aí encaixava no meu horário. Hoje em dia não encaixa mais, infelizmente, porque a pelada começa às 8 e eu saio do jornal às 9, então não dá. Era uma pelada que eu gostaria de assistir, Elisa Marinho e Ana Flávia no mesmo time. Eu quero. Vamos marcar. Porque, olha, eu acompanhei a Elisa, viu? E a Elisa é um moído quando a Elisa vai pras peladas dela. É a mesma pelada? Eu não sei. Não sei se é a mesma. Mas eu participava da pelada 1983, 1983, né? Com as meninas, e era maravilhoso. Era uma explosão de, poxa, a gente pode também. A gente, enfim, era muito bom, mas infelizmente estou enferrujada, estou sem jogar, mas gosto muito de jogar. É igual andar de bicicleta, mulher. Não esqueço. Quando não, voltar, só tô não esquece não, é só a coluna. Só dá o play. Não sei se a coluna vai... só a coluna permitir um pouquinho, aí regressa. Mas já pensou em trabalhar nos times de Campina Grande? Teve essa abertura? O futebol te deu essa abertura de você ir para um clube? Ou 13, Campinense? Eu não... Logo na graduação, eu tive... porque tu pegou logo Globo Esporte, pô, na graduação, né? Mas, pronto, eu poderia ter começado experiências nos clubes de Campina Grande. Tinha abertura para outros estudantes, tinha abertura, enfim... Sempre teve lá nos times de Campinas. Só que, logo no meu primeiro período, a minha turma era majoritariamente masculina e a maioria dos meninos queria fazer também, queria ser repórter esportivo. Então, logo no meu primeiro período, eu tomei uma enxurrada de desencorajamento, né? Que eu não fazia o perfil para a TV, que não era loirinha, não era bonitinha, não tinha um corpão. Porque a inserção das mulheres na TV, no jornalismo esportivo, nos primórdios, ela foi para embelezar o conteúdo que os homens iriam assistir. Então, até hoje, volta e meia, a gente ainda carrega em algumas emissoras essas características de contratar mulheres que sejam repórteres de futebol, mas que se enquadrem naqueles critérios do que é belo, do que é bonito, para que os homens eles possam assistir, eles possam consumir. E aí eu levei essa enxurrada de desencorajamento de alguns colegas, e foi no meu primeiro período que eu passei a iniciar as pesquisas no futebol. Eu disse, ok, vou trabalhar com futebol. Eu cheguei lá querendo ser repórter de campo, e logo no meu primeiro período eu queria ser pesquisadora de esporte. E aí, durante muito período na minha graduação, eu podia ter essa possibilidade de ir para algum clube para prestar trabalho de assessoria, de voluntariado, essas coisas, mas acabei preferindo centrar as minhas atenções na pesquisa do esporte. E aí, desde a minha graduação, inclusive, que eu pesquiso o que se tornou meu objeto de pesquisa no mestrado, e que provavelmente será também posteriormente em um doutorado, se tudo der certo. Ainda tem isso. Mas aí eu não tive essa abertura para entrar nos clubes por conta disso, né? Acho que
essa desmotivação acabou me levando para outros caminhos, mas que não me arrependo também. Eu sou muito feliz sendo pesquisadora do esporte e pensando no futebol, pensando essa atividade esportiva, tanto dentro das 4 linhas quanto na arquibancada, para além daqueles 90 minutos da partida, né? Porque é sempre muito além. Tem muito impacto social, muito impacto político e econômico, e eu sou apaixonada por pensar essas relações. E aí me sinto muito feliz e realizada também nesse outro âmbito. E olha que interessante, a menina que foi desencorajada lá no primeiro período, hoje ela é espelho e modelo para encorajadora de tantas outras. De tantas outras. Eu acho que... Porque eu já vi muita menina dizer, poxa, Ana Flávia, não sei o que, ela tem aquele estilo legal, eu quero ser que nem ela, eu quero estar ali com ela também. Eu já escutei muito isso. Eu acho que por conta dessa minha experiência traumática, eu tomei pra minha vida um papel de, poxa, eu não quero que outras meninas passem por isso que eu passei. E aí volta e meia eu recebo direct das meninas daqui de João Pessoa, de Campina, do Rio Grande do Norte, umas meninas de Pernambuco, de alguns estados do Nordeste, que veem meu trabalho na Copa do Nordeste ou que me acompanham nas redes sociais. E ficou muito conhecida, né, na Copa do Nordeste. Também tem isso. E eu vejo muito elas vindo falar comigo e dizendo, eu tenho esse sonho, eu tô começando agora, o que é que eu posso fazer? E aí eu sempre tento encorajá-las ao máximo, porque eu não tive isso e eu me vi em determinado momento da vida ao ponto de desistir do que eu sonhava em ser, de quem eu queria ser quando crescesse, por conta de homens que me desencorajavam. Então, eu não quero que nenhuma outra menina, nenhuma outra mulher, ela passe por esse desencorajamento que eu passei, para que a gente tenha, no futuro, um outro cenário de mulheres no esporte, de mulheres no futebol, no vôlei, em qualquer que seja a prática esportiva. Já que a gente falou de Copa do Nordeste, antes da gente dar continuidade a esse assunto, levando em consideração que a Ana veio direto do trabalho, vamos pedir aquela pizza caprichada? Uma pizzazinha? Ai, vamos. Por favor. Tá, vai, vou pedir. Apareceu aqui o nome, Rodízio do Coxinha, já deu, ó. Olha aí, já deu aquele Coxinha. clique. Nosso amigo Miro, nosso amigo Neto. Vamos que é pra não perder. E falando em Copa do Nordeste, pra mim, Ana se tornou o ícone. Pedi, viu? O ícone e a cara da Copa do Nordeste quando ela foi com aquele chapeuzinho dela. Eu, inclusive, imitei, né? Se meu diretor também quiser botar a minha foto de imitação, pode botar. Não faço questão. Imitei a Ana na Liga Metropolitana, só que o meu chapéu não é igual dela. Mas a inspiração foi ela. Isso é bacana, tá inspirando outras mulheres, outras pessoas, né, com o chapéu. Eu até perguntei se ela trouxe o chapéu hoje, mas Tá mofada. Depois daquela enxurrada que João Pessoa passou umas 3 semanas seguidas chovendo, tudo meu de couro mofou. Tá sendo uma tragédia, porque tem o bolsa, tem o sandália, tem o chapéu. Porque artigos de couro a gente tem muito folclórico, né? De que a gente vai usar somente para retratar aquela imagem arcaica do que é Nordeste. Eu sempre utilizei na minha vida cotidiana. Acho que muito por ser de Campina Grande tem isso, né? Porque pra mim... chinelozinho de couro. Pra mim é cotidiano. Isso não faz parte de um folclore que tá lá naquele lugar que a gente vai somente para visitar em períodos festivos e períodos juninos. Pra mim é o meu cotidiano. Então, faz parte... Quando eu cheguei a João Pessoa, eu saía com o chapéu para ir no Espaço Mundo, beber no Espaço Mundo, saía para ir em alguma manifestação, que sou muito militante, ia para as manifestações de chapéu. Para mim sempre foi muito rotineiro, então era algo que eu usava. E para a Copa do Nordeste eu comecei a usar em um jogo, acho que foi Botafogo e Ceará, ou foi Botafogo e Ceará. Eu fui usar esse chapéu em Botafogo e Ceará, porque a gente tem uma subalternidade dentro da subalternidade, né? Se você não é do eixo CEPEBA, Ceará, Pernambuco e Bahia, que figuram sempre Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, e dos outros estados do Nordeste, você é afastado, né? Você é marginalizado. E aí, muitas vezes, esses próprios torcedores que sofrem com essa relação de hegemonia desse eixo, que é Rio, São Paulo e outros estados que são mais fortes no sul do futebol, a gente acaba saindo do Nordeste sofrendo muito com xenofobia, com relação de nos tornar, eles sempre nos colocarem como inferior, achar que o nosso futebol nunca é capaz de avançar ou de trazer resultados positivos, e aí acaba que esse eixo replica esse preconceito com a gente que está fora dele. E aí eu fui utilizar esse chapéu como uma forma de mostrar, beleza, cara, vocês acham que a gente é marginalizado, que a gente é menor por conta disso, mas eu sou leitora de autores paraibanos. E Graciliano Ramos dizia, o sertanejo, ele é antes de tudo um forte, e aí fui com esse chapéu para representar
que mesmo sendo afastada desse centro, a gente também luta e a gente também tem representatividade, só que acabou caindo nas graças do pessoal lá do Ceará. Gosto muito de todos, torcedores do Ceará, torcedores do Fortaleza, me mandam muito carinho sempre em todas as minhas redes sociais. Tem um menininho, José, eu acho. Acho que tu repostou alguma coisa dele um dia desse, não foi? Ele coloca o chapéu e ele fala de mim quando ele coloca o chapéu para o jogo do Ceará. Eu morrer infartada de amor desse. Isso é muito bacana. E acabou caindo no gosto das pessoas. Outras pessoas tiram foto e me marcam também, mostrando que estão usando o chapéu. E acabou... foi eu e Juliette. Na época, era eu e Juliette com o chapéu de couro, representando a nossa Paraíba. Foi muito bom, né? Porque hoje... E foi uma sacada da porra, né? Porque o chapéuzinho de couro numa competição exclusivamente nordestina, Copa do Nordeste, querendo ou não, ficou, pra mim, a cara da Copa do Nordeste, aquele chapéuzinho dela já. Fora a funcionalidade. Fora a funcionalidade. Sempre quem trabalha comigo lá embaixo no gramado, aqui no Amigão e lá em Campina Grande, geralmente, porque em Souza não bate um vento, né, quando eu vou trabalhar lá. Mas geralmente em Campinas e aqui em João Pessoa, o meu cabelo é muito fino e eu preciso estar minimamente apresentável para aparecer quando eu vou aparecer, né, nas minhas passagens, e o vento do gramado não permite, quase nunca. Então, colocando o chapéu, o meu cabelo estará paradíssimo. Não tenho uma mudança, entro belíssima, falo belíssima. E aí tem essa funcionalidade também que eu adoro. E hoje qual é a relação? Como você vê as mulheres no esporte? Eu acho que a gente está em um momento muito bom, mas ainda não é o ideal. Eu falo sempre muito com algumas colegas, algumas amigas que estão tentando entrar no mercado, que muitas empresas de comunicação, principalmente, ainda enxergam nós, mulheres, como uma cota. Eu li uma matéria de um portal daqui da Paraíba, logo no início do ano, anunciando a equipe que estaria trabalhando no ano, e essa equipe tinha, acho que, uns 8 homens e tinha uma mulher. E aí, para ter homens brancos, inclusive, aí para ter essa mulher, tinha lá no texto que era promovendo a diversidade, sabe? A gente precisa romper essa barreira de achar que uma mulher no esporte, ela vai ser, ela é a nossa voz feminina no esporte, ela é a nossa mulher no esporte. Não, a gente precisa normalizar que a gente pode ocupar esses espaços em normalidade com outros homens. Então a gente não precisa ter essa cota de ser a mulher, a gente pode ocupar os espaços da mesma forma que os homens ocupam. E eu acho que a gente ainda tem muito essa barreira nas empresas de comunicação, principalmente aqui na Paraíba, porque a gente tem um pensamento ainda muito retrógrado com relação à inserção das mulheres no esporte, mas que a gente começou aos poucos a quebrar isso. E aí muito pela representação e representatividade nacional, né? Hoje a gente tem mulheres que são comentaristas, que são narradoras, que estão narrando jogos na TV aberta, que é um marco muito importante para nós mulheres. A Ana Thaís Matos, amo de paixão. Acho que, na minha opinião, a maior comentarista que a gente tem de futebol na atualidade, ela é uma mulher e não deixa a merecer a nenhum homem. Então, acho que as pessoas, elas precisam enxergar a gente nessa posição de estarmos sempre buscando evoluir sempre e que a gente pode ocupar sempre os mesmos espaços. Por isso que eu acho que a gente avançou, mas ainda há muito, sabe? A gente iniciou essa caminhada. Ainda há muito para ser percorrido. Verdade. E vou dar uma dica para vocês, viu? A gente tá falando aqui de Copa do Nordeste, a gente tá falando aqui do Nordeste em si, não só do futebol, mas do Nordeste em si. Então vou dar 2 dicas, como diz meu amigo Roberto. A primeira dica, sabe qual é, meu produtor? PixBet. Vai ter os jogos da Copa do Nordeste, vai lá, faz o PixBet, lança a bet, faz a múltipla. Como é que a gente fala? Lança o Pix. Não, faz o Pix e lança a bet. A aposta na PixBet. Então vai lá, você tá aí, vai lá, faz a apostinha, faz a fé, é o saque mais rápido, viu? E continuando no Nordeste, eu vou dizer pra ela, sabe do quê? Do Rei de Ouro. Porque isso aí, é o verdadeiro sabor do milho, viu? O melhor cuscuz que existe. Eu comi hoje no almoço, inclusive. Inclusive eu vi no seu Instagram. Inclusive eu vi, foi mesmo. Rei de Ouro, uma bela garota propaganda, pois querido. Rei de Ouro, olha. Almoço, lanche, janta, tudo cuscuz. Olha aí. Rei de Ouro já... Fica a dica, viu? Fica a dica aí pra vocês. Que ela representa a diversidade. Esse outro fim de semana até levei meu filho adotivo, chamei de filho adotivo, Fabiano, que apareceu nessa história comigo. Ele foi lá pra casa e fez um bolo
de milho com flocão e queijo parmesão. Minha gente, eu jamais sabia que era possível essa mistura. E ficou uma coisa tão maravilhosa, de boa. Alô, eu quero essa receita, Fabiano, hein, galera? Fabiano, por favor. A gente deixa um abraço pra ele, né? Pra fazer Lógico. associado. Um abraço pra você, meu amigo. Tá convidado, viu? Vai lá pra casa, vamos fazer um cuscuz aí com queijo. Como é o nome do queijo? É um bolo de milho do flocão, tem que ser o flocão, e queijo parmesão. Aí tá certo. É o verdadeiro sabor do milho. É isso aí. Né, Aninha? Voltando pra Copa do Nordeste, uma pergunta bem rapidinha. Que tem pergunta dos nossos seguidores no Instagram pra ela também. Tem algum perrengue chique ou algum perrengue muito engraçado na Copa do Nordeste pra tu contar? Uma história engraçada. Eu acho que não que seja engraçado, mas foi um pouco perturbador pra mim. Mas pra quem estava assistindo, nada aconteceu. Foi no jogo de Botafogo Fortaleza, aqui, na última Copa do Nordeste. E a gente tem o sinal, a Copa do Nordeste, a empresa que faz a transmissão oficial, ela vende os direitos de transmissão. E aí, geralmente, quando joga um Fortaleza, quando joga um Sport, Ceará, essas transmissões, elas são vendidas também para TV fechada. Os canais Disney. E aí, nesse jogo, a gente estava tendo transmissão da ESPN. E aí, tinha uma emissora de rádio que, ao ligar o receptor, estava interferindo no sinal da TV. Então, o pessoal que pagou caríssimo para transmitir a Copa do Nordeste não estava tendo sinal da TV do jogo, o jogo em andamento, e eu estava com meu ponto escutando o jogo acontecendo, escutando a narração e os comentários acontecendo, o jogo rolando para transmitir o que estava rolando no jogo, ao mesmo tempo em que falava com polícia, que falava com dirigente, que falava com Deus e o mundo para resolver a questão da emissora. Mas para quem estava assistindo com a gente no Nordeste FC, nada estava acontecendo. E nem tanto que o narrador e o comentarista vieram saber disso muito depois. No intervalo eu até disse a eles: olha, não me chama que eu estou com a polícia. E eles sem entender nada do que estava acontecendo, nada. E chegou o representante da CBF do Rio de Janeiro: Ana, pelo amor de Deus, eu vou ser preso. Não vai. Foi muito vem. Fiquei muito triste, porque eu sempre acho que isso influencia muito no meu trabalho. Era um jogo grande, então a responsabilidade, ela triplica, porque a nossa audiência é muito maior. E eu estava resolvendo esse BO, mas para quem estava assistindo, nada estava acontecendo. Olha, era um sobe e desce de escada. O elevador, não sei se não funcionava. E eu sem poder me mover, tentando esse jogo realmente foi muito complicado. Foi muito complicado. E outro foi ano passado, a gente teve rodada dupla, na semifinal da Copa do Nordeste. Semifinal, foi. E aí teve o primeiro jogo, que foi do Ceará, e eu trabalharia no segundo jogo, que foi Fortaleza e Bahia. Só que a gente tava com vários repórteres, rodada dupla, terminou um jogo, começou o outro. Ainda estava no contexto de pandemia, então foi possível, porque não tinha que manobrar tantos torcedores, nem tinha torcedor. Mas aí eu tava sem o ponto, o jogo estava acontecendo, narrador e comentarista falando, e eu sem saber nada do que estava acontecendo por conta de tudo isso. A gente chegou aqui, tem aqui no ponto da gente, né, uma história que aconteceu em Souza. Fala aí, né? Fala aí, tu sabe disso aí. Não, em Souza tem tantas histórias. Eu quero saber que história foi essa, minha cara. A senhora foi parar no atendimento do Souza. Departamento médico. No departamento médico. Cadê meu chefe? Tá no DM. Até meu chefe disse: Ana, se não der pra você fazer o jogo, eu disse: não vai dar. Vai dar, vai ter um determinado momento que vai dar. Mas é porque Souza, sem brincadeira, as pessoas acham que quem nunca foi em Souza acha que é brincadeira, mas é muito quente. E em determinados períodos do ano, como o início do ano, que é o período que ocorre a Copa do Nordeste, o verão paraibano, imagine como é em Souza. Não bate uma brisa, uma folha de árvore não se mexe. E aí eu tomo ansiolítico, né? E eu tava já faço esse tratamento há alguns anos, e não posso tomar energético quando eu estou tomando a medicação. E aí tomei o energético. Porque eu não consigo dormir em ônibus também. E a viagem são 8 horas daqui de João Pessoa para Souza. Eu não tinha conseguido dormir. Tinha estudado muito para o jogo também. E aí, nas vésperas de chegar, estava lá tudo certo. E aí tomei o energético quando eu estava chegando no Marizão.
No que eu estava chegando, eu só me sentei. Eu não estava enxergando mais nada, meu filho. Nem um palmo na frente. Porque tava com taquicardia e passando muito mal. E aí, buscava puxar pra respirar. E cadê que o ar não vinha? Não tinha. Não era possível. E isso, na primeira rodada da Copa do Nordeste, eu trabalhei Souza e CSA. E eu estava tirando onda do jogador do CSA, que chegou e estava passando mal. Ele era de Curitiba, eu acho que ele estava no futebol do sul do país. O pobre. E aí veio de lá pra jogar em Souza. Aí logo no primeiro tempo ele estava passando mal, foi atendido por bombeiros. E aí eu precisei ser atendida pelo departamento médico do Souza. Fiquei lá na salinha da diretoria, estatalada no ar-condicionado. O massagista do Souza, o médico do Souza me atenderam. Aí um pouco depois eu retornei, mas ainda meio cambaleando. Mas teve esse perrengue também. Posso ir para as perguntas dos nossos seguidores? Dale. Aí é que é. Rafa Costa. Como é para você manter a excelência em um lugar tão hostil para a mulher? Eu acho que estudar. Eu sempre digo isso, inclusive, para as outras meninas que falam comigo. É verdade que os homens vão chegar na gente perguntando: mas você sabe o que é um escanteio? É verdade. Isso acontece. E acontece com uma frequência maior do que se possa imaginar. E pra gente poder responder a essas pessoas, às vezes nem merece resposta, mas em outros casos, quando chega um dirigente para te questionar sobre alguma coisa, achando que você não sabe, que você não pode estar ocupando aquele lugar porque ele sabe mais do que você, ou até um colega de pista, ele tenta te desmerecer por conta disso. Já aconteceu? Já aconteceu várias vezes. E a resposta para isso é você estar preparada. E eu gosto muito de estudar, sou pesquisadora, né? Então eu estudo o que eu pesquiso, mas eu estudo também para as transmissões, eu estudo muito. Então não vai ter uma partida em que eu não saiba algum contexto relacionado a nenhuma das duas equipes. E principalmente em se tratando de Copa do Nordeste, como a gente faz a transmissão para todas as torcidas e a transmissão de todos os jogos, eu tenho muita raiva de quando eu assisto uma transmissão que ela está sendo feita de um estado, e esse estado ele vai priorizar somente o time da casa. E aí a gente vê que Isso acontece muito. Demais. E a gente vê que é uma transmissão clubística, né? Eu detesto assistir transmissão que seja clubística, porque eu acho que a gente precisa respeitar o torcedor dos dois lados, das duas agremiações e as duas agremiações. Por isso que eu me esgoto várias vezes, mas eu estudo tudo de todos os times, e aí por isso que eu consigo manter essa excelência de informações e de estar sempre preparado. Mas você acha que nossa imprensa hoje é clubista? A da Paraíba? Sim. Em alguns casos infelizmente. A gente precisa melhorar muito e precisa abrir a cabeça para pensar que a gente está fazendo esse exercício, né, de ser clubista. Apesar de todos os dirigentes e todos os torcedores acharem que não, né? Sempre tem isso. No futebol é um negócio muito interessante, porque o torcedor do 13 diz que eu sou campinense e sou Botafogo. O torcedor do Botafogo diz que eu sou campinense e sou 13. O torcedor do Campinense, que eu cresci na arquibancada do Campinense, diz que eu sou Botafogo. E os dirigentes, a mesma relação. E aí eu percebo sempre que, por conta dessas relações, de os torcedores e de os próprios dirigentes terem essa percepção sobre o meu trabalho, é porque em nenhum momento eu cheguei a ser clubista com nenhuma das equipes. Eu sempre tento, a Ana Flávia, quando está aportando o microfone nas mãos, ela nunca será uma pessoa clubista, independente de qual seja a agremiação, independente de qual seja a situação. Pode estar na final, ser Botafogo e Ceará. Eu vou estar tratando o Botafogo da mesma condição que eu trato o Ceará. E acho que é por isso que eu consigo manter essa normalidade. E também por isso que eu consigo perceber o quanto outras emissoras, outros veículos de comunicação aqui da Paraíba, eles puxam sempre mais para um lado. Eu, particularmente, enquanto consumidora, Ana Flávia, que gosta de assistir, eu não gosto disso. E Ana Flávia, que vai ser professora um dia, também vai indicar aos alunos que não façam isso. Antes de eu ir para a próxima pergunta, tem um detalhe. Você que está assistindo ou ouvindo essa entrevista com Ana hoje, eu quero convidar vocês para voltarem um pouquinho e assistirem a entrevista que a gente fez com Elisa Marinho, que essas duas entrevistas, elas se completam. E muita coisa do que Ana tá falando aqui hoje, Elisa falou também, essa questão de se preparar, de estar sempre tendo que provar que entende, que conhece, e que os homens não precisam disso. Eles, teoricamente, eles já sabem disso. E a mulher não. No gene, né? Para o homem já vem no gene. Mesmo que ele não consuma, mesmo que ele não estude, o homem ele sempre vai achar que sabe mais do que a mulher sobre futebol, principalmente porque ele é homem.
única e exclusivamente porque ele é homem. Porque ele não estuda, a maioria, né, dos que vêm falar isso comigo, ele não estuda, ele não se prepara, mas porque ele é homem e está na condição de homem, ele acha que ele vai saber mais do que eu. Só que comigo ele vai tirar leite sem espuma, como diria a minha avó Judite. Opa! Olha só, hein? Chegou, hein? Olha só o que chegou pra gente. É rápido, não é? Pedi agora e o bichano chegou. Vou mostrar pro povo. Eu vou fazer Com certeza. Faça essa maldade. Eu vou fazer essa maldade. E você que tá no Spotify, pra sofrer também, vai pro YouTube, que a gente gosta disso. A gente quer isso. Olha só, aqui, vou mostrar pra essa. Olha aí, ó. Esse aqui é rodízio do coxinha, hein? Lá tem pizza, tem cachorro quente. Tem tudo. Viu? Pastel, se você quiser. E o que não tiver, eles fazem. Eles fazem coxinha de 1 quilo. Tem coxinha de 1 quilo ou mais. Eu acho que eu já comi essa coxinha, sabe? Já tive essa experiência coxinha do tamanho da minha mão. Minha mão. Olha o tamanho da minha mão. Extremamente desproporcional ao meu corpo. Mas acho que eu já comi. Tenho quase certeza. É porque eu sou péssima de nomes também. Tenho mais uma pergunta. Mas quando você começa aqui, você vai lembrar. Marcante, né? É marcante demais. Meu Deus do céu. Fala. Eu acho que é Thais. Thais. Ana, o que você acha que falta para o futebol feminino paraibano crescer? Um abraço do seu fã. Olha como eu tenho festa. Me acho nesses momentos. A gente precisa penar muito ainda no futebol paraibano feminino, porque eu sempre falo para outras amigas de outros estados que ter uma mulher, muita gente acha que ter uma mulher na presidência da federação representa acabar com toda e qualquer desigualdade, e isso vai colocar o nosso futebol feminino em um patamar acima de outros estados. Isso não acontece. A gente tem uma mulher que está na presidência da federação, mas que mesmo incentivando, esse incentivo é realizar o campeonato, a gente não tem outros tipos de incentivo para essas meninas, o pessoal acha que é o máximo a ser feito, e não é. A gente precisa fazer um trabalho de base no futebol feminino, da mesma forma que a gente centra as atenções para fazer isso no futebol masculino. Por quê? A gente tem um campeonato paraibano, um campeonato estadual, sempre de tiro curto. Na maioria das vezes se resolve em 6 datas, 3 ou 2 até às vezes, numa primeira fase, e outras 2 para decidir quem é semifinalista e quem é campeão da competição. E é óbvio que 8, 9, 10 times competindo em uma competição que vai ser resolvida em 5 datas, você não tem a menor condição de chegar a uma excelência no futebol, para que a gente tenha essa amostragem do futebol dentro de campo. E aí muitas vezes a gente vai ver placar elástico no futebol feminino não é um resultado positivo, é um resultado extremamente perturbador, porque isso mostra que a gente não está se preparando, que a gente não tem estrutura para poder dar condições a essas meninas. E eu tiro alguns recortes muito significativos, porque sou também militante do futebol feminino, né? Para mim, para que essas meninas elas atinjam outros patamares, elas consigam aumentar a visibilidade delas, isso é uma atividade também da imprensa. A gente precisa trazer e vestir a camisa desse time para que elas ganhem algum tipo de visibilidade, principalmente para os problemas que não são poucos. E aí em 2019, se não me engano, eu estava trabalhando em Campina Grande, lá no PV, em um jogo 13 e Botafogo. Botafogo goleou o 13, né? Nesse ano o 13 sofreu goleadas recorrentes. E eu lembro que o jogo começou às 3 horas da tarde. E quando chegou no intervalo, as meninas não tinham água para tomar, as meninas do 13. E em outras oportunidades, a goleira do 13, ela não estava a goleira que era titular, ela não estava, porque ela não tinha recebido liberação do chefe dela. Porque as meninas, diferente dos meninos, não é o trabalho delas. É uma atividade, é um hobby que elas gostam de fazer. E a gente precisa estruturar o futebol estadual feminino para que a gente dê condições para que essas meninas elas possam seguir no sonho do futebol, como os meninos eles podem também seguir. E a gente precisa estruturar isso na base. Pensar em atividades voltadas para essa base, pensar em fortalecer os clubes, que não são poucos. A gente tem clubes que pensam na base feminina, mas não tem incentivo. Aí não tem incentivo da federação, não tem incentivo de poder público, não tem incentivo de empresas privadas, e aí são as meninas e a vontade de quem está fazendo. E isso vai aumentar essa discrepância que o nosso futebol tem com relação a outros estados. A gente tem amanhã a entrevista coletiva para o lançamento da Copa Maria Bonita, lá em Pernambuco. Pernambuco teve alguns anos de uma defasagem, uma derrocada no futebol feminino. O esporte agora retornou à Série A2.
inclusive jogando contra o nosso VF4, eliminou as meninas, que é um projeto muito importante que dá essa possibilidade de as meninas trabalharem, focarem, trabalhar com um calendário mais vasto, né? E vai ser o lançamento dessa Copa que vai vai aumentar o calendário dessas meninas para que possa ser trabalhado por mais tempo para as equipes de Pernambuco e para outras equipes que serão também convidadas. O que é uma iniciativa que eu vi esse anúncio da competição essa semana e eu disse, poxa, era para estar partindo da Paraíba, sabe? Porque a gente tem uma mulher que, inclusive, Tininho, que é da Liga do Nordeste, tenho falado bastante com ele por conta das tratativas para a pré-Copa do Nordeste, e a gente está pensando, sociedade, né? Está tentando essa liberação para a realização da Copa do Nordeste Feminina, que seria para esse ano, mas ainda tem alguns entraves com a CBF, não sei se será possível realizar esse ano. Mas tentando trabalhar para estender o calendário para que se possa ter um aumento de estrutura para essas meninas. E aí ele me disse que Michele Ramalho, a nossa presidente da Federação, ela vem agindo muito e vem sendo muito importante para que a CBF tente liberar essa competição. Mas aí vem uma iniciativa pioneira do nosso estado vizinho, Pernambuco, que poderia muito bem ter partido da Paraíba, porque a gente tem esse peso e essa representatividade do que é ter a única federação de um país de dimensões continentais como é o Brasil, que é a mulher. E aí a gente não teve isso partindo daqui da Paraíba, lamento muito, mas que pelo menos possa servir de inspiração para que a gente possa executar projetos semelhantes no futuro, para que a gente possa estruturar esse contexto todo do futebol feminino para lá na frente, quem sabe a gente ter um VF4, ter as Belas, ter o Alto Esporte na elite do futebol brasileiro da categoria. Arrasou. Vamos para as fotos? Vamos para as fotos. A gente tem um momento aqui que é as fotos. A gente bota umas fotos e deixa você comentar um pouco sobre a foto. Ai, meu Deus, eu não tava pronta. Ai, meu Deus. Esse dia foi muito especial. Esse dia foi só mulher na Rádio Tabajara. Esse dia foi a primeira vez que o Rádio Paraibano teve uma transmissão 100% feminina. Elisa o peso dessa foto é histórico. Quase não carrega. Quase não carrega. Elisa narrou, Helena foi a repórter e eu fui comentarista, e foi muito importante. E tinha muita gente que veio falar comigo para fazer matéria depois. Foi um marco na história do rádio. Pô. E aí eu e as meninas, a gente sempre repetia. É importante que a gente sejamos as primeiras, mas é importante que sejamos as primeiras para que a gente lembre de não ter mais primeiras vezes, né? Isso aí foi ano passado, né? 2021. E aí a nossa primeira vez de uma transmissão 100% feminina foi 2021. E Elisa começou a narrar agora e foi a primeira mulher da Paraíba a narrar jogos. Então, a gente teve essas primeiras vezes, mas para dar esse incentivo para que a gente não precise ter mais outras primeiras vezes. Ó, galera, lembrando, quem tiver no Spotify, vai no YouTube que vai estar lá as fotos, viu? Para poder acompanhar. Sou eu. Estava de comentarista, mas um repórter, ele sempre é um repórter, né? Encontrei o Vitor Ferraz e estava entrevistando, foi no mesmo dia. Toda protegidinha de máscara. Aí foi um dia muito feliz da minha vida, que eu achei que não conseguiria. E por mim, não fiz pelos meus pais, fiz pelo meu orientador, pelo meu namorado, por quem acreditava em mim, porque nesse momento, pelo contexto da pandemia, pelo contexto que eu passei com meu pai, eu achei que eu não conseguiria terminar, e esse foi o dia da minha apresentação da dissertação do mestrado. Foi o dia que eu me tornei mestre, ainda sem o diploma, né? Preciso retornar ao UF para pegar, mas foi esse dia, hein? Foi um marco muito importante. E a partir daí eu já posso ser professora, né? A partir deste dia. Foi muito importante. Aí foi justamente esse dia do perrengue que eu tava falando lá na Arena Castelão. Tô ao lado de duas feras enormes. A Juliana Lisboa, do cabelo amarradinho com a mão na cintura, e a Ana Cláudia Andrade. Juliana é lá da Bahia, de Salvador, e Ana Cláudia é do Ceará. Elas participam da cobertura da Copa do Nordeste, eu acho que desde a época de esporte interativo. E somos as meninas super poderosas. Cada uma é uma. Elas me inspiram muito, elas me ensinam muito, ano após ano. Eu assistia a elas. Então, quando pude dividir pista com elas, foi emocionante demais pra mim. Adoro todas elas. Amo. E essa foi uma foto do Rafael Costa, que mandou pergunta pra gente. Ele é um fera na fotografia.
E esse foi, acho que uma das primeiras rodadas da Copa do Nordeste desse ano, lá no Amigão, em Campina Grande. Muito, muito representativo para mim também essa foto. Mais foto, diretor. Elisa, maravilhosa. Eu acho que esse Elisa... é um vídeo. Ai, meu Deus. Eu já ia falar. Fala, Aninha. Oi, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Que honra, né, passar por aqui para falar de Ana Flávia Nóbrega, nossa querida Aninha, que é um orgulho, assim, não só para Paraíba. Para mim, ela é um orgulho para o mundo inteiro, é uma inspiração. A Aninha é uma mulher super forte, uma mulher que tem uma história linda, e eu tenho certeza que todas as mulheres, em especial as que trabalham com jornalismo esportivo, têm a Aninha como uma referência, né? A gente olha para ela e a gente sabe onde quer chegar, o que quer fazer, porque ela passa essa segurança pra gente, ela passa esse amor, ela passa muito comprometimento e muita qualidade no trabalho dela, né? Então, ela é minha referência, assim, máxima. Um beijo pra ti, Aninha. Tô sempre torcendo por você. E é sempre uma honra poder trabalhar contigo nas vezes em que a gente dividiu transmissões. E eu tenho certeza que a gente ainda vai dividir muitas outras. Um cheiro pra vocês. Elisa, muito importante. Maravilhosa. Muito importante para a história da Paraíba, Elisa. Eu sempre digo a ela que a gente vai vê-la muitas vezes fora daqui, fora do estado, brilhando com o nome dela, porque ela tem muita qualidade. Ela é muito boa, ela é muito competente e, principalmente, muito aplicada. Ela tá dando o melhor dela e ela vira, não estou bem. Eu, pelo amor de Deus, Elisa, tá tão maravilhoso. Então, ela sempre busca a excelência. Eu acho que Elisa é um nome que a gente vai se orgulhar muito, tipo Juliette. Olha aí. Lá pelos outros Brasis, né? Fora aqui, a Paraíba. Sabe uma coisa chata? Tá acabando. Já? Já, passou rápido demais, não passou? Passou ligeiro demais. Quando o conteúdo é bom, assim, a gente nem vê a hora passando. Ei, queria agradecer demais você ter vindo aqui, ter dado um tempinho pra conversar com a gente do Resenha Sport Go. Que já fazia tempo que a gente queria aqui desde o início, desde a nossa primeira temporada. Agenda cheia. É porque meu tempo ele não é meu. Meu tempo não é meu. Mas, pra encerrar, qual o recado que você deixa para as mulheres que querem ingressar na comunicação esportiva? Tá, eu deixo para as mulheres, para as meninas, que elas não desistam. Não, principalmente não escutem homens, porque eles vão dizer que vocês não são capazes, e a gente sabe que a gente é capaz. Que a gente é capaz não só de ocupar o mesmo espaço que eles, como ocupar o espaço deles. É importante a gente dizer isso também. E que não desistam, que busquem se capacitar cada vez mais, que estudem cada vez mais e que estejam confiantes no potencial de vocês para que a gente possa dividir pistas, seja narrando, seja comentando, seja reportando, seja na academia, que a gente tem cada vez um número mais crescente de pesquisadoras, mulheres, pensando essas relações de futebol, e que a gente possa ocupar e resistir sempre nesse espaço e crescer para que esse ambiente ele não seja mais, não nos seja mais hostil como ele foi há muitos anos, como ele continua sendo hoje, mesmo que não só outras mulheres estão ocupando, mas muitos homens começam a mudar a mentalidade também. Então, ocupem, resistam, estudem e se capacitem, porque vai dar tudo certo. Não desistam dos seus sonhos jamais. Essa é a Ana Flávia Nóbrega. Ei, brigadão por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço, a gente já tem conversado várias vezes e eu paquerando, toda vez eu queria vir também, mas tinha esse problema de encontrar horário. Meu horário lá no jornal é bastante peculiar, né, e é bem complicado para encaixar em outras agendas de outras coisas, mas é muito bom estar vindo aqui. Acho que é um programa pioneiro, né, aqui na Paraíba, que a gente precisa tanto de incentivo para o nosso esporte. A gente reclama muito que a gente não tem, ninguém está dando atenção a isso, mas falta incentivo de outras pessoas para que a gente possa desenvolver projetos e programas como o programa de vocês, como Resenha, e eu desejo que tenha cada vez mais sucesso e que sente a essa cadeira muita gente, para que a Paraíba possa conhecer a história, porque a gente tem muita gente brilhante aqui no nosso estado e que acaba passando como desconhecido, porque a gente ainda tem muita ideia de tentar valorizar o que é de fora, achando que o daqui não presta, o daqui não serve, e esse programa, esse projeto é muito importante para que a gente dissipe essa ideia
Então, parabenizo também vocês pela iniciativa, pela garra de seguir com o projeto e muito obrigada pelo convite. Sou muito tagarela, falo pelos cotovelos. A gente gosta assim. Gosta assim, é verdade. Falo demais. Eu digo que eu e meus irmãos, nós somos filhos de uma girafa, que meu pai é altíssimo, e de um papagaio que minha mãe fala demais. Nasceram todos alto-falantes. Alto-falantes. Boa. Ei, e você que ainda não segue a gente, vai lá no Instagram, Resenha Sport Go, tá no Instagram, a gente tá no TikTok, né? Tem no TikTok. Tá mais onde? Spotify também. Então vai lá, segue nas redes sociais. Tem site, viu? www.resenhasportgo.com.br. Lá tem todas as informações do Resenha Sport Go. E segue a Ana Flávia também. Diz aí teu Segue a Ana Flávia lá no Twitter, Ana F. Nóbrega, com A no final. E no Instagram, mesmo arroba, mas sem o A no final, porque alguém roubou essa arroba antes de mim. Lá no TikTok a mesma coisa também. São todos Ana Flávia Nóbrega. Valeu! Resenha Sport Go, com Ercília Bezerra e Wellington Faustino.